é carnaval, e aqui na Polônia não tem nada para fazer. Gente, aqui na Polônia não tem nada no carnaval. E ainda tem uma lei do governo fascista daqui que domingo é proibido abrir tudo. Só abre bares e restaurantes e mesmo assim eles abrem, a maioria fecham, porque alguns abrem, mas não tem movimento na rua, porque não tá tudo fechado. É isso. Então hoje, domingo de carnaval, não tem nada para fazer. Vamos falar aqui, ó, sobre onde tem coisa para fazer, que é no Brasil. Olha, mais um dia de carnaval e mais um dia onde o Lula foi homenageado de norte a sul do Brasil. E aí, literalmente de norte a sul. Até em Florianópolis, onde o Bolsonaro ganhou a eleição, teve bloco do Lula. Teve um bloco lá em Florianópolis chamado Bloco Tô com Lula. Já já vou te mostrar o vídeo aqui. E teve Lulaça em várias cidades do Brasil. E essa noite vai começar o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu vou te explicar uma coisa sobre as escolas de samba do Rio de Janeiro. Quem me segue no Twitter já viu ali que eu coloquei uma versão simplificada do que eu vou falar aqui. Ó. Não entendo nada de carnaval do Rio de Janeiro, ok? Não entendo praticamente nada. Algumas coisas só. Mas, sobre os desfiles, a Beija-Flor vai ter um enredo contra os militares. E, inclusive, falando do golpismo dos militares, falando disso tudo, já já eu vou detalhar mais aqui. A Mangueira tem o samba cantado pela Margareth Menezes, ministra da Cultura do Lula, que vai desfilar. Ela vai estar no último carro alegórico da Mangueira. A Imperatriz Leopoldinense convidou a Janja para o desfile. Ela ia ser madrinha da velha guarda. A velha guarda é o pessoal que desfila no último, atrás do último carro alegórico. A Janja aceitou o convite, mas de última hora ela acabou não indo. Tá lá na Bahia com o Lula. E a Unidos da Tijuca e a Portela chegaram a receber eventos de campanha do Lula. O Unidos da Tijuca chegou a receber um evento de campanha na sua quadra, um encontro do Lula com sambistas, e a Portela também recebeu um evento de campanha do Lula na sua quadra. E a Grande Rio tem uma dirigente, vice-presidente da Grande Rio, que é bolsominion, e ninguém repudiou as falas golpistas dela. Só para você ter aí um panorama, quem tiver mais informações, fala aí das outras escolas, mas quem fala, não entendo nada, para quem eu torço? Você já sabe que tem algumas que fazem o L, e tem algumas que são, uma pelo menos aí, que é bolsominion, e algumas outras que não se pronunciaram nunca. Tá, e aí, enquanto o povo vai celebrando, eu falei aqui, ó, você junta muito, quando tem muita gente junta no Brasil, o que acontece? Acontece que as pessoas acabam espontaneamente falando contra o Bolsonaro. E aí, olha só, em outros lugares, o pessoal fala pro Lula, ó, em Olinda, tava aqui Olinda, o pessoal lá no carnaval, e de repente, ó, aliás, lá em Olinda aconteceu uma coisa. Eles não sabiam o que fazer com os bonecos do Bolsonaro no carnaval. Porque teve carnaval que teve o boneco do Bolsonaro e deu confusão. Aí não sabia o que fazer agora com os bonecos do Bolsonaro, que ninguém gosta dele. Ainda mais depois que ele perdeu a eleição, não tem nem por que ter boneco de um ex-presidente que ninguém gosta. Aí não sabiam o que fazer. Aí o pessoal falou, olha, no sábado de aleluia queima, vamos malhar o boneco do Bolsonaro. É a única coisa que dá pra fazer com o boneco dele. E aí, você vai ver lá em Olinda, todo mundo Lula, Lula. O negócio que eu achei engraçado nesse carnaval, ó, pra falar ainda lá em Olinda, é essa fantasia aqui, ó. A fantasia principal do carnaval aqui no Brasil, lá no Brasil, né? Aí, onde você deve estar no Brasil, é a fantasia de Ricardo Stuckert, ó, o fotógrafo do Lula. E o Stucker ficou bem mais famoso depois da posse do Lula, porque ele vai com terno e gravata, todo elegante, com as câmeras dele, controlando o drone. E o Stucker, ao mesmo tempo, ele controla o drone com uma mão, ele tira a foto com a outra, ele corre, ele pula do carro, ele pula em outro carro. O Stucker parece ele tem a habilidade de dublê de filme de Hollywood e elegância, assim, parece do filme Matrix. Tem um filme que sempre falam com ele, que é um filme do Keanu Reeves, que é o John Wick. Aí todo mundo compara o Stucker. E muita gente fantasiada de Ricardo Stucker no carnaval. Ó, aqui outro. Ó, outro Stucker. Aqui vários. Aqui mais um, ó. Conhece essa fantasia ou não? E esse tá parecendo muito com o Ricardo Stucker. Aí você pode até falar, pô, Thiago, mas Olinda é fácil, Recife é fácil, Salvador na Bahia é fácil. Eu quero ver gente falando Lula, Lula em cidade que o Bolsonaro ganha eleição, porque é fácil lá onde o Lula ganhou com 70%, né? Eu lembro que antes da eleição, até no ano passado, eu mostrei
vários eventos em cidades onde o Bolsonaro ganha eleição, mas que quando tinha algum evento, algum show, as pessoas gritavam o nome do Lula. Inclusive teve show de rock em Brasília, pouco antes da eleição, e todo mundo gritando olê, olê, olá, Lula, Lula. E Brasília, onde o Bolsonaro ganha eleição, o Ibanez Rocha, bolsonarista, ganha eleição, a deputada mais votada foi a Bia Kicis, lá, bolsonarista. Mas olha só Brasília no carnaval aqui, Brasília, carnaval. Deviam chamar o trompetista, o Fabiano trompetista, pra ficar tocando lá no trio elétrico. O povo vai cantando, olê, olê, olá, a música do Lula, e o Fabiano tocando no trompete, ó, vai ser um trio elétrico de uma música só, bem animado, viu? Ó, aí o que acontece é o seguinte, olha só, desde que o Lula ganhou a eleição, e principalmente depois que ele assumiu, o Brasil está se pacificando cada vez mais. Você pegar a pesquisa de aprovação que foi divulgada essa semana, mostra o seguinte: 41% das pessoas aprovam o governo Lula. 19% desaprovam, ou seja, 1 em cada 5, ou 1 em cada 6 quase, são bolsominions, desaprovam o governo Lula. Os outros, 20, 21, 22%, não sabem ou consideram regular, ou seja, a gente que está esperando para ver se vai aprovar ou desaprovar. Mas você vê aí que mais de 60% da população, então, são pessoas que não desaprovam o Lula. Não desaprovam, então assim, não temos nada contra o Lula. Você pegar que a desaprovação dele é só de 19%, então você tem mais de 80% realmente não desaprovam mesmo o governo Lula. Você fala, pô, então o Brasil está se pacificando, as pessoas estão esperando para ver se vão gostar ou não do governo Lula. Obviamente tem muitos desafios aí pela frente. O que era diferente no governo Bolsonaro, que o Bolsonaro ficava o dia inteiro, todos os dias, criando um clima de nós e eles, que eram o pessoal que está com o Bolsonaro contra quem está contra o Bolsonaro. E ficava aquele embate danado. Agora não. Esses que criam um clima de nós e eles são o quê? 19% da população. O resto tá assim, todos nós contra o Bolsonaro, uns gostam do Lula, outros não, outros estão esperando para ver como é que vai ser o governo, mas o governo vai caminhando, o Brasil vai caminhando mais unido. Porque uma coisa é como era antes do Bolsonaro, principalmente antes de começar a plantar ódio para dar o golpe na Dilma, que era o seguinte: você podia gostar do PT, ou na época o partido da oposição era do PSDB, ou você podia gostar de algum político de algum outro partido, um político A ou B, mas ninguém saia no tapa por causa disso, ninguém ameaçava o outro de morte por causa disso. Quando começaram a plantar ódio para dar o golpe na Dilma, e aí plantaram isso e colheram o bolsonarismo, o que aconteceu? O que aconteceu é que o país se separou. Agora, com a saída do fascismo, o Brasil vai pouco a pouco, vai ter esse processo de reunião do país. Obviamente, o Brasil vai se unindo de um lado, e do outro lado vai ficando aquela minoria cada vez mais afastada, que são os bolsominions mais radicais. A tendência é essa, que eles vão se afastando cada vez mais do resto. Então você vai ver cada vez mais gente falando olê, olê, olá, Lula, Lula, e até gente que não apoia muito Lula vai falar Lula, Lula, porque entra no jogo. Assim como eu tenho certeza que se você tivesse 20 anos atrás, num bloquinho de carnaval, que grita o nome de um político que as pessoas ali estão gostando, você nem sabe direito quem é, você fala, tô feliz, tô aqui gritando também, tudo mais. Você não sabia quem era A, quem era B, porque não tinha fascista. Você já sabia uma coisa, quem estão gritando o nome aí, com certeza não é um nazista, não é um fascista, todo mundo entrava na mesma, era um clima de união. Agora, tá voltando isso aí. E ó, por falar em fantasia, ó, mais um Ricardo Stucker daqui, aí eu vou mostrar aqui um Lula e uma Janja. Aliás, o que tem de gente fantasiado de Janja ultimamente? E essa Janja tá com a faixa presidencial, essa já é Janja 2026, ó. Eu falei aqui no vídeo de ontem que o PL está encomendando pesquisas e tudo mais, está fazendo um trabalho para Michek ser candidato em 2026. E encomendaram pesquisa sobre popularidade da Janja exatamente para saber se ela tem condição. Eu já tenho aqui uma folha que estava na frente. Tem protesto também contra o governo Lula no carnaval, protesto grave contra o governo Lula aqui. Tá vendo? Não criou o Ministério do Namoro, prometeu. Não, eu sou casado, pra mim não tem problema, mas muita gente solteira aí tá cobrando do Lula. E ó, em Recife, ó, mais um dia em Recife, que ó, o que acontece, ó. Imagina a cara de bunda do Bolsonaro nos Estados Unidos.
tentando manter lá a narrativa de que o povo brasileiro está com ele e tudo mais. Aí tem um mega evento no Brasil que o mundo inteiro fala do evento. Não tem carnaval aqui, mas se fala nos jornais, se mostra coisas do carnaval do Brasil, na Polônia aqui, né? Quando eu morava na Espanha também mostravam tudo mais. E aí, onde tem gente gritando o nome do Lula ou tem gente mandando o Bolsonaro para aquele lugar. Aí imagina a carinha de bunda dele tentando sustentar que não, o povo brasileiro tá comigo, eu é que ganhei, só no TSE que eu perdi. Pô, fica cada dia mais difícil. Olha, até em Florianópolis, olha só, Florianópolis. Aqui, ó, o bloco Tô com Lula lá em Florianópolis, ó. E até em cidade onde você pensa, lá não tem nenhum petista. Tem gente lá que tá com o Lula. E aí, quem vai assistir o desfile agora à noite, tem uma coisa, a Beija-Flor vai ter um desfile totalmente contra os militares. Até o quarto carro alegórico da escola vai ser um carro que vai ser um tanque militar, assim, com uma cor aquela cor de metal velho, uma cor de enferrujado, assim. E aí até parte da letra, eu vou ler aqui o que diz parte da letra, ó. O enredo é Brava Gente, o grito dos excluídos no bicentenário da independência. Foi no passado, aliás. Faz alguns meses. Bicentenário foi agora em 2022. O Grito dos Excluídos é uma marcha que acontece no 7 de setembro. É comemorado o dia da independência do Brasil. E aí desde 95 tem o Grito dos Excluídos, que geralmente ocorre num lugar onde não é a comemoração da independência, onde fazem ali protestos contra, exatamente, dos excluídos. As minorias fazem ali protestos, ou gente que não faz parte das minorias, mas está apoiando. E aí, geralmente é coisa contra fascista, contra militar, e em 2022 foi contra o governo Bolsonaro, contra os militares, contra tudo que o desgoverno Bolsonaro estava fazendo. E a Beija-Flor, esse ano, vai homenagear. Aí um trecho até da letra fala o seguinte, ó: desfila o chumbo da autocracia, a demagogia em setembro a marchar. Quer dizer, a autocracia, eles fazem ali uma analogia com a ditadura militar até em outros pontos da letra, e fala, ó, esse pessoal aí marcha lá em setembro, e aí o samba enredo vai fazer vários contrapontos aos militares, ó, vai descer a lenha nos militares, então prepara aí, esse vai ser o tema da Beija-Flor. Tem uma coisa, as outras escolas não, tem temas mais light. Por exemplo, a Grande Rio, que é bolsonarista, vai ter lá a Zeca Pagodinho, que não é bolsonarista, aliás, vai ser homenageado. Então várias são com temas aí menos assim, nossa, estavam batendo o Bolsonaro forte, como em outros anos batiam forte no Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro deu sorte que não teve carnaval 2 anos enquanto ele era presidente. Porque olha aí, já bateram forte nele, mas iam bater muito mais forte nele. Eu vou falar o seguinte, a Beija-Flor ganhou o carnaval de 2003, quando o Lula foi eleito presidente, primeiro ano de governo Lula, com um samba enredo que era sobre a fome. E aí o último carro alegórico deles era o Lula. Ó, tá aqui o Lula na Beija-Flor em 2002, ó, foi campeã com o Lula ali, porque o último carro mostravam todos os problemas, como a fome assolava o Brasil. 2003, muita gente passava fome no Brasil, muita gente. Foi o Lula quem tirou o Brasil da fome. E aí mostravam no final quem ia resolver o problema. Aliás, foram proféticos, resolveu o problema. Mas antes de você falar, sou o Beija-Flor de carteirinha, saiba, a Beija-Flor lá nos anos 70, todos os desfiles da escola eram pró-militares. Sabia disso? Eles exaltavam a ditadura muito, a Beija-Flor. Depois foi mudando. Quando o Lula ganhou, fizeram aí, ó, homenageando o Lula. Depois, em 2018, quando o Lula estava para ser preso, fizeram um carro alegórico sobre os roubos na Petrobras, com toda aquela narrativa do Sérgio Moro, num desfile que inclusive foi campeão também em 2018, que era um desfile completamente antipetista. Aí agora o Lula ganha de novo, quem tá na corda? Os militares e o Bolsonaro. Então vai um discurso anti-bolsonarista, anti-militar. A Beija-Flor, você não pode falar que é vermelha, assim, de esquerda, ou a cor oficial da escola é azul, né? Ou que é de direita. Não, a Beija-Flor é camaleã no carnaval. Quando estão os militares, é militar. Quando está a direita, é de direita. Quando está a esquerda, é de esquerda. Os donos da escola, geralmente, o que eles pensam é o seguinte, é em ser campeões
não querem saber do resto. E aí, dependendo como está a situação do Brasil, o sambista contratado faz um samba enredo mais pendendo para um lado ou mais pendendo para o outro. Mas aí, você já sabe, prepara que os militares serão aí hoje. E tem escola também que vai ter referência contra o Bolsonaro e contra os militares também. Algumas outras teremos surpresas. Então prepara aí que Bolsonaro e militares serão humilhados hoje à noite. A coisa já tá ruim para eles. Você vê que o carnaval é todo Lula. Você não vê ninguém nem fantasiado de Bolsonaro assim, nem de brincadeira. Você vê de Lula, de Ricardo Stuckert, de Janja, de Bolsonaro não tem. E olha, eu procurei. Não tem. Acho que se alguém for fantasiado de Bolsonaro, vão falar, peraí, não, aí não. Para aqui é festa, aqui não é Chernobyl, não. Ó, peça aí sua inscrição no canal. Falou!